Alô, galera goiana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego com mais uma entrevista aqui no nosso canal, sempre tentando trazer para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo autoral. A gente, muitas das vezes, procurando por personagens do futebol que raramente falam, né, que raramente se expressam sobre o seu trabalho, sobre as suas opiniões envolvendo o futebol. Hoje tenho o prazer de receber aqui o Thiago Sampaio, ele que é empresário, né, de jogadores de futebol, e a gente vai entender um pouco mais sobre essa função dentro do esporte. Claro que ela tem as suas polêmicas também, e o Thiago gentilmente aceitou aqui o nosso convite. Muito obrigado, Thiago, por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui no Futebol 62. Olá, Eliezer, obrigado pelo convite. Logo que a Ana Lívia entrou em contato comigo, fiquei muito lisonjeado, né, com a oportunidade de estar aqui, essa importante plataforma aí do nosso futebol goiano. E com certeza vai ser um bate-papo legal e que eu puder contribuir, puder esclarecer sobre um pouquinho que a gente tem de contribuição no futebol brasileiro, a gente está aqui à disposição. Sem dúvida. Tiago, assim, tem aquelas profissões que quando você é menino, muita gente sonha. Ah, eu quero ser um jogador, eu quero ser piloto, eu quero ser. Hoje os meninos querem ser até youtuber, né? Mas assim, tem aquelas profissões mais que fazem parte mais do imaginário infantil. Eu acredito que empresário de futebol não está entre elas, né? Como é que você se tornou empresário de futebol? Você tentou ser jogador primeiro? Não? Conta pra O, gente um empre, pouco da sua o trajetória. empresário, o empresário de futebol é o ex-jogador frustrado, né? Que queria seguir na carreira, mas eu vivo futebol desde os meus 7, 8 anos de idade. Meu pai é vilanovense, né? Me levava no Serra Dourada, Estádio Olímpico, no próprio Oba, que tinha poucos jogos naquela época, né? Não tinha toda a estrutura que tem hoje, mas sempre estava presente. Eu sempre fui um admirador do futebol, né? Então meu pai é botafoguense e vilanovense. Então vivia aquele mundo de conhecer os jogadores. Aí logo meu pai, não sei se você sabe, ele era professor da escola técnica e foi professor do Rony. Então, o Rony, antes de jogar profissionalmente, ele fazia o curso de saneamento. E aí eu convivia ali quando era criança, já tinha aquela admiração, o Rony explodindo no futebol. E aí depois fui jogar a categoria de base, tive minhas oportunidades em alguns clubes aqui de Goiânia, mas não tive o potencial necessário para poder ser um jogador de alto nível. Aí meu pai falou: oh, vai estudar, meu filho, que você no futebol não é só a praia, não. E 2006, eu sempre tive esse sonho de estar no futebol. 2006 fiquei amigo do falecido Fernandão, né? E o Fernandão falou: olha, eu conheço algumas pessoas do futebol, vejo que você tem um time comercial, vou te apresentar para algumas pessoas aí que estão ingressando aqui no Brasil. E na época eu me tornei captador de uma empresa chamada Rogon, que hoje é dona do Barra Futebol Clube lá de Santa Catarina, que é uma das sócias do Hoffenheim, do Acadêmico de Viseu. E na época indiquei alguns atletas do Vila Nova, que era o Vitor, o Alisson, o próprio Vando, para fazer parte dessa empresa, alguns atletas de base do Goiás também, Diogo Barbosa, que depois foi estourar aí no futebol brasileiro. E fiquei algum tempo nessa empresa e depois não deu certo. Fui atuar em outro segmento, fiz minha carreira fora do futebol, graças a Deus consegui ter uma estrutura de vida na área comercial, morei fora do Brasil também. E quando eu me senti pronto, e sempre caminhando junto, né? O futebol sempre estreitando relacionamento, fazendo algumas parcerias. Aí quando eu me senti preparado, ao final de 2022, mudei a chave da minha vida toda para o futebol e hoje, graças a Deus, a nossa empresa está na crescente, e a gente conseguiu a licença FIFA, que poucos profissionais têm no Brasil, e a gente está procurando sempre crescer e evoluir, servir ao atleta, né, de um formato diferente que, infelizmente, a nossa profissão ela não é tão respeitada e não é também prestigiada no meio, né? A gente sempre tem uma visão equivocada do agente. Eu tento desmistificar isso e mostrar que a gente é um profissional regulamentado, que merece seu respeito, merece ser remunerado, e para blindar também as negociações que envolvem atletas. Você falou, né, da profissão. Daqui a pouco eu quero até aprofundar um pouco mais nisso, Thiago. Mas para você, ó, por exemplo, a gente tem outras profissões que têm aquelas certas
vamos dizer assim, não são exatamente exigências, mas são características que favorecem a pessoa, né? Um vendedor tem as suas características, um jornalista tem as suas características, e um empresário de futebol, quais características você entende, Thiago, que são fundamentais para que ele tenha sucesso na carreira? Eu penso que, como eu vivi a vida comercial, aquele velho ditado vendedor nato, né? O timbre comercial é muito necessário, né? Para você estreitar a conquista com o atleta, a conquista de um executivo de clube, o relacionamento. Então, isso demanda relacionamento e conhecimento comercial, né? E claro que eu acho que o principal princípio que eleva o nível de um agente de futebol é a credibilidade, né, Juliana? Porque a gente lida com muita gente ruim, que suja a imagem. Então, eu tento fazer um trabalho que, meu ponto de partida é ter crédito. Onde eu entrar, as portas estarem abertas e eu puder contribuir da maneira mais transparente possível, tanto para o atleta quanto para o clube. Essa é a minha meta de trabalho e esse é o pré-requisito que eu acho que tem que ter em qualquer lugar. Você falou, né, de que hoje tem uma empresa, mas que já trabalhou com outras empresas. Eu me lembro que eu fazia alguns jogos de base, até comentava alguns, assim, muito mais em freelance. E teve um dia que ficou muito marcante para mim. Eu fui fazer um jogo lá em Damolândia, o Atlético estava mandando os jogos da base dele lá em Damolândia. E eu me lembro que cheguei lá e não tinha muita gente no estádio, era praticamente um campo, né? Não era um estádio. Tinha um ou outro parente, né, de jogadores e tinham 3 ou 4 pessoas. Depois eu fui saber todos eram Exato. representantes de empresários, né? Não era exatamente um empresário. Eu até conversei com um deles que veio falar, que me acompanhava no rádio. Aí eu dei uma sondada nele, falou, não, eu represento aqui um cara que é meio ligado ao Atlético Mineiro. Assim, parece que ele trabalhava para o empresário, trabalhava para clube, sim, ele estava ali para buscar para alguém, né, vamos dizer. Como que funciona hoje a estrutura de uma empresa que trabalha agenciando jogadores, Thiago? Juliezer, hoje nós temos não só a estrutura física aqui em Goiânia, né? Como nós temos também alguns profissionais que trabalham para nós pelo Brasil. Então, esses profissionais a gente chama aí de captadores, né? Eles ficam assistindo jogos, acompanham as necessidades dos atletas de base e a gente remunera eles com projeções futuras. Óbvio que tem um salário, tem uma ajuda de custo, mas eles ficam ali de olho, trazendo, boa parte deles são ex-jogadores, né? Que estão precisando, que estão buscando espaço deles, e eles indicam para nós, ó, esse menino aqui tem um potencial, eu vi ele jogando um campeonato tal, por exemplo, agora em Brasília nós temos a Copa Capital e nós temos a Copa Umbro lá no Paraná. Então hoje é um torneio sub-14 e um torneio sub-16 e sub-17, perdão. E a gente tá com pessoas lá olhando e acompanhando também nossos jogadores que estão presentes para poder justamente trazer esse feedback, porque acaba que eu, como linha de frente, eu não consigo estar presente em todos os jogos, não consigo, às vezes, dar o suporte necessário e ter um olho de captação ali, que às vezes até um ex-jogador tem melhor do que eu. Então, essa estrutura e demanda muito investimento, né, Gelés? Hoje, o custo para você manter uma empresa de pé voltada para a captação de atletas de base é alto. Você tem que dar chuteira, você tem que ajudar, às vezes, a família, paga uma passagem aérea, às vezes você tem que dar uma ajuda de aluguel, porque nem sempre todos os atletas têm condições de se manterem. E as ajudas de custo hoje dos clubes para esses meninos ainda são baixas, né? E também os orçamentos dos clubes são bem expressivos para poder pagar salário alto para menino de 10, de 15 anos. Então, esse trabalho aí a gente vem fazendo para focar muito em qualidade, de ter o mínimo de erro possível na captação e dar o suporte necessário para que esses meninos cheguem no alto nível, né? Prepará-los para poder chegar no alto nível. Então hoje, assim, vamos dizer, Thiago, as empresas, no caso a sua também, elas já tentam pegar o garoto, faz o mesmo processo que o clube. Lógico que Isso, cada um com uma finalidade, né? O clube querendo um isso. jogador, a empresa querendo um agenciado, vamos dizer assim, mas tenta descobrir o mais jovem possível para aí dessa forma já acompanhar toda a carreira. Mas existe também uma disputa pelo jogador já mais acostumado, o jogador Sim, já sim. que tem nome, tem essa disputa também? Hoje, se você tem ideia, Gelés, eu tenho atleta de 9 anos de idade, que já está no Cruzeiro recebendo salário de R$ 7.000, pra você ter ideia.
Ajuda de custo, né? Não estou falando salário. Então, assim, a briga já começa muito cedo. Então, vou falar por partes. O atleta de base, onde que você entra? Você tem que entrar no relacionamento com os pais. Você vai lá ver o menino com potencial. Eu tento não monetizar esse mercado, que muitos fazem. Hoje você tem meninos aí que a empresa vai assinar uma procuração, uma representação, eles dão 100 mil, 200 mil reais para um menino de 12 anos. Eu acho absurdo. Porque quem dá, toma. Eu sou desse princípio. Quem vai dar 100 hoje vai tomar lá na frente 200, 300, 1 milhão. Então, o que que eu faço? A gente apresenta um plano de carreira, a gente investe nesse menino, dá condição de performance, mas sem que ele coloque o dinheiro na frente. Quem tem que remunerar o jogador é o clube. E ele tem que passar pelo processo, vai ganhar 1.000, depois vai ganhar 2.000, vai ganhar 10 e vai ganhar o salário top. Então, essa captação, normalmente a gente já faz quando o atleta já está num clube, né, que já pulou etapas, eu já não pego atletas que estão sem clube, só se fosse algum menino muito diferente que precisa ali, ó, vamos colocar esse aqui que vai entrar, mas passa essa escalonagem de captação. Já o atleta profissional, normalmente chega para mim por indicação. Então, o que que acontece? Às vezes um atleta meu que já tem uma relação de confiança comigo, falou, Thiago, tem um jogador aqui, cara, que está sem empresário e precisa de uma nova pessoa, porque o empresário dele não teve uma relação saudável. Aí eu entro no circuito com uma indicação, um vai puxando o outro. Todos os meus atletas hoje na empresa, eu tenho 11 atletas profissionais, foram assim, um me indicou, um amigo e tal, e aí a gente vai buscando. Nós temos 21 de base, 11 profissionais e 2 treinadores, né? Então, sempre nessa indicação pela confiança, pela credibilidade que a gente transmite. Você pode citar alguns dos seus agenciados, assim, que o torcedor porventura conheça, Thiago? Hoje, treinador, o Emerson Ávila, que teve passagem no Goiás, né? E o Igor Magalhães, que teve passagem no Vila Nova, a gente acabou de levá-lo para o Brusque. De atletas profissionais, Fernando Regis, né? Que agora está na fase de decisão se vai se aposentar ou não. Então já está se tornando uma relação mais de amizade do que profissional. O Nathan Silva, que jogou pelo Atlético Goianiense, hoje está no Pumas do México. Maguinho, que teve no Vila Nova, Goiás, Atlético Goianiense. Giovani, que teve também Goiás e Vila Nova, volante. O Enzo, hoje que é atleta do Vila, filho do Fernandão. E Wanderson, que está na Ponte Preta. Paulinho, goleiro do Anápolis. Tem alguns aí que a gente está ajudando. Atleta na Aparecidense, tem um menino jovem que vai disputar agora o Campeonato Goiano como profissional, que é o Aurélio Naves. E por aí vai expandindo São vários jogadores atletas. conhecidos, né, especialmente do futebol goiano, né? Se a gente observa Isso. assim, quase todos Trabalhei, esses. trabalhei muito tempo com o professor Hélio dos Anjos, hoje está no Náutico, mas a nossa relação é espetacular, de amizade, de confiança, e cerramos a parceria em fevereiro desse ano, mas graças a Deus a gente vem buscando aí mais atletas, estou fechando agora com um goleiro de muito bom nível que está no futebol internacional, também possivelmente um outro atleta ainda que a gente não pode falar que está no futebol goiano também, que está bem próximo da nossa empresa. E tem um sócio, né, que é uma pessoa muito famosa no Brasil, que é o Alexandre Pires, cantor. Então a gente tenta usar um pouquinho da influência dele, da credibilidade dele, do nome dele, que é muito respeitado no nosso país, para poder também atrair clientes de bom nível. E ele Eu abre vejo muitas portas em alguns. clubes, né? Aham. Eu vejo alguns empresários hoje caminhando para montar o seu clube, né? Ou às vezes arrenda um clube, alguma coisa assim. A gente já vê vários clubes hoje aqui no país ligados a empresários. A sua empresa também almeja esse tipo de situação ou isso seria mais para frente? Não tem essa possibilidade? Como é que você vê essa situação do empresário ter o clube, Tiago? Geliezer, a gente, logo no início da nossa empresa, a gente teve muito interesse em ter o nosso clube. A gente até apresentou uma proposta de SAF para a Aparecidense. Na ocasião, o Elvis era o presidente, estava naquele momento de final de vida com a doença que infelizmente o levou. A gente teve uma conversa também com o Berlândia Esporte Clube e com a Anápolis. Porém, ainda a cultura da associação e para você trazer uma ideia privada para esses clubes, ainda é difícil por conta do Conselho Deliberativo. E na época a Aparecidense estava na Série C,
a gente tinha condição de fazer um trabalho, pelo menos de manutenção ali. A gente não garante resultado, né? Mas pelo menos de manutenção de Série C, de investimento. E infelizmente não caminhou. O nosso querido amigo Passarinho assumiu ali, teve suas dificuldades, ainda está tendo, que é um clube que depende muito do convênio com a Prefeitura de Aparecida. E tem esbarra, às vezes, nas decisões do Conselho Deliberativo, que não tem a ideia de melhoria, porque hoje, se eu for falar para você, quando eu entro num clube, eu vou entrar para ganhar dinheiro. Não vou entrar para poder falar assim, nossa, eu vou satisfazer a torcida somente. A gente tem que entrar no clube para dar resultado, para ser uma empresa rentável, né? E isso até, principalmente os clubes de massa, você que é jornalista sabe bem, gera muito ruído, né? Ah, o empresário entrou para poder aqui ganhar dinheiro em cima. A gente sabe para o próprio Vila Nova, que é um clube de extrema potência dentro do estado de Goiás, torcida, estrutura, tem dificuldade de trazer investidor, porque o conselho blinda um pouco a ideia, a torcida às vezes não assimila, que a pessoa fala, putz, o Vila vai ter um dono agora, mas a tendência é essa, né, Gelese? Porque hoje nós que somos agentes, infelizmente nós estamos sofrendo muito com inadimplência. A classe vai lá, fecha um contrato, pra você ter ideia, de 8 clubes que eu fiz negócio esse ano, eu recebi de 2. Recebi de 2. Então, a gente tem despesa, a gente tem obrigação, a gente tem profissional trabalhando, você gasta com passagem aérea, você visita clube, vê jogo, e às vezes as pessoas não enxergam. Então, é muito importante entender o valor do agente, e a gente também tem que mostrar que a classe é importante. Não é só ganhar dinheiro em cima do jogador. Eu vou citar o exemplo do Enzo, filho do Fernandão. O Enzo, a minha relação com ele veio por conta do pai, e eu assumi como se fosse um filho meu, então a gente tem um carinho especial. O Enzo, eu peguei ele no Internacional de Porto Alegre, com um peso enorme, filho do maior ídolo do clube, e trouxe uma mentalidade, falei, cara, sua história é totalmente distinta do seu pai. Então, a gente investiu em imagem, investiu em mentoria para ele. Eu cheguei no Internacional e falei assim, olha, vocês têm que mudar o Enzo de posição. O Enzo não tem condição de ser um 9, ele não vai ser um novo Fernandão. Ele tem qualidade para jogar como segundo volante, como meia. E aí fomos trabalhando isso. Então, aí quando veio para a Aparecidense, ele tinha contrato com o Internacional de mais 2 anos. Eu falei, cara, você está vivendo uma ilusão. O Inter não vai pôr você para jogar agora. Vamos dar um passo atrás, vamos jogar uma Série C, vamos sofrer, vamos passar pelo processo para depois você atingir os níveis que você tem como sonho no profissional. E é um menino de altíssimo nível. Então foi feito investimento, a gente gastou com psicólogo, com mentoria, ele faz um trabalho à parte com o mesmo personal do Fernando, ele estava lá em Portugal agora, para ganho de massa muscular, trabalho de força nas férias, justamente para o quê? Para ser um atleta de alto nível. Às vezes não é só o papel de ganhar o dinheiro em cima do jogador. Então a gente investe, dá a condição, e hoje, graças a Deus, ele está no Vila Nova, ele buscou o espaço dele, terminou a temporada jogando, porque a gente fez um estudo, um plano de carreira para que ele chegasse no nível. E a nossa ideia é tirar ele do Vila Nova. É que ele fique 1, 2 anos no Vila e vá para o futebol internacional, já mais evoluído, já com mais condição física, mais, né, desenvolvimento, mas tudo isso de um trabalho que a gente ainda não viu o recurso, a gente viu só a performance dele aumentar. Então, se você falar assim, Thiago, em 3 anos de carreira que você está à frente do Enzo, você teve resultado financeiro? Não tive. Então, não é o olho pro agente é muito pesado. Às vezes o cara vai lá e fala, nossa, eu vi uma semana passada, Geleza, uma maldade enorme com o Ítalo Rodrigues, que era o executivo do Criciúma. O Ítalo foi mandado embora porque vazaram as informações dos contratos que ele renovou. Aí o cara falou, não, porque é um absurdo o Criciúma pagar 800 mil reais de comissão para os agentes dos atletas, que eram 4 atletas e a renovação do Eduardo Batista. Mas ninguém vê que são 2 anos de contrato, ninguém vê que o cara demorou a captar o profissional para estar ali, ele gastou para ir ali, ele vai em jogos, ele gasta com a imprensa, com assessoria de comunicação, para a equipe gerir ali, ele dá o suporte para o treinador trabalhar, para o jogador trabalhar, mas não, visaram 800 mil reais de comissão. E o custo da empresa que está por trás? Né? Ninguém vê. Então, assim, a classe sofre muito com isso. E a gente sabe também que tem muita gente que suga do jogador, suga do clube. Dirigentes que recebem, às vezes, no passado muito, hoje quase não tem mais, mas recebiam dos empresários aquela troca de favores. Então, a classe precisa mudar, precisa se capacitar mais para poder chegar com o clube, assim como um vendedor chega na empresa
olha, eu represento essa empresa aqui, eu vendo produto assim, assim, assado, para poder justamente ter credibilidade do mercado. Isso que a gente sofre bastante. Esse é o Futebol 62 Entrevistas. Eu estou com o Thiago Sampaio aqui, empresário de futebol. É bom, né, a gente trocar ideia assim com pessoas que falam um pouco. Outro dia eu entrevistei o fisiologista do Vila Nova, o Junão. Vamos entrevistar em breve, projeto aqui, um analista de desempenho, sabe? Acho que a gente precisa mostrar todas essas funções que operam no futebol, até para a gente sair daquela situação só de dirigente, treinador e jogador, né? Que é basicamente os profissionais que concedem entrevista. Tiago, você falou lá no início que a categoria é mal vista, às vezes, mal interpretada, enfim, que ela carrega alguns pesos, né, sobre os ombros. Mas Uhum. para você, isso é fruto do quê? É de um desconhecimento das pessoas? É fruto de uma ação lá atrás que, vamos dizer assim, deixou essa herança para os profissionais que hoje atuam nessa atividade? O que é que causa essa má impressão sobre o empresariado de futebol? E eu acho que você está muito correto nisso, eu vejo também essa má impressão o tempo inteiro. Para você, qual ou quais são os fatores que fazem com que a categoria seja vista dessa forma? Gelese, o que eu vejo muito diferente de outros setores, o empresário, o agente de futebol, ele vira por acidente. Às vezes é aquele amigo do jogador que está ali na hora certa, no momento certo, e putz, fiz um negócio, fica rico, porque realmente o futebol muda a vida. Um negócio te dá uma condição, às vezes, de você ter uma casa boa, já ter uma reserva financeira, ter um carro bom. Só que qualquer segmento, você sabe melhor do que eu, e eu acompanho você aqui na imprensa, você investe no seu canal, você estrutura suas operações, sabe qual a dificuldade do rádio, né? Tá sempre ali buscando tá conectado com o ouvinte, com o telespectador que está hoje nas plataformas digitais. Então, todo mundo está em fase de evolução, né? E eu digo que a gente necessita capacitação. Hoje, o agente de futebol, ele tem várias funções dentro de uma só. Um atleta de base, ele é psicólogo, ele é conselheiro, ele é pai, às vezes, ele é mãe, às vezes, ele é amigo, e às vezes as pessoas têm que estar preparadas para poder transmitir aquela formação. Para chegar a sentar com um profissional do clube de forma de postura, saber falar sobre lei, saber se falar o que o atleta tem de direito, o que o clube tem de direito, quais são os percentuais praticados, saber se o clube realmente tem condição de ofertar. Eu sempre falo, eu não saio oferecendo jogador para qualquer clube, eu estudo o clube para saber qual é a necessidade dele. Você precisa de jogador nessa opção, nessa característica, nessa faixa salarial. Então, para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu passei primeiro por um processo, fiz curso da CBF de agente de futebol, de intermediário de futebol. A gente passa por um cadastro na CBF que não é barato, é caro, a gente tem que manter anualmente, pagar seguro de responsabilidade civil. Eu estou na CBF como intermediário desde 2016, né? Perdão, desde 2019. E hoje, depois de 6 anos, eu fiz a prova da FIFA e consegui esse credenciamento com muito estudo. Então, a gente faz, você imagina, a prova da FIFA, que é o que regulamenta hoje o nosso trabalho, ela é totalmente em inglês e espanhol. Então, você tem que dominar uma língua estrangeira para poder fazer aquela prova, num prazo de 1 hora. Então, não é fácil. Então, assim, você passa por uma sequência de pré-requisitos que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes vê só aquela foto no Instagram que você está lá no estádio com o jogador na apresentação, o cara tá ganhando dinheiro fácil, e não é bem assim. Passa por uma cadeia muito grande de etapas, né, de conquistas, e, e eu falo, porque o que a gente vê muito nos últimos anos são agentes que ganharam muito dinheiro ficarem para trás. A gente vê a família Figueiredo, que foi uma das maiores famílias aí envolvidas e foram pioneiras no agenciamento, hoje já não são de ponta, né? O próprio Wagner Ribeiro, que teve Kaká, Robinho, Júlio Batista, entre outros grandes atletas, também já não estão na frente do mercado, os ex-agentes do Ronaldo Fenômeno, e foram profissionais que ganharam muito dinheiro, né? Mas não deram sequência
nas suas empresas, ficaram sempre presas às pessoas físicas, ao empresário X, empresário Y. E as empresas seguiram. Então, hoje você tem a Rock Nation, que é uma das maiores do mundo, você tem a OTB, que é muito forte, você tem a Talents Sports, que é do Paulo Pitombeira, a Link Sports, do André Cury, que são empresas já sólidas. É o próprio Juliano Bertolucci, né, que é hoje o principal agente brasileiro, que já não visam mais o nome deles, eles visam a continuidade da empresa. E tem 60, 70 atletas de ponta no casting da empresa deles. Então, assim, hoje não permite mais amadorismo, né, Geleia? Você sabe que o mercado hoje é muito cruel. Qualquer falha que você tem, falta de profissionalismo, até o próprio atleta, né? Hoje a gente vê a mudança muito do jogador para o atleta. Hoje, muitos atletas, a gente cansava de ver jogador na noite, jogador que não se cuidavam, né, da forma física. Hoje o atleta sai para treinar, vai para o clube, alimenta, faz uma dieta balanceada, chega em casa, faz o trabalho com o seu personal, às vezes tem o seu fisioterapeuta para fazer o recovery. Muitos já pensam na vida tranquila, claro que tem suas exceções, mas dormem bem, para estar ali em condição de jogo e jogar até os 40. O Fernando mesmo é um grande exemplo disso. O Fernando, eu acompanhei ele nos últimos 10 anos, muito próximo. É um cara que vive para a carreira dele. Vida social regrada, é um cara que não consome bebida alcoólica, alimentação muito boa, faz o trabalho de recuperação e estava jogando agora até os 38 anos de idade em altíssimo nível. Então, o futebol permite hoje que antigamente, sei lá, 32 está velho, né, Juliano? É, Hoje você vê atletas com 38, 39, o Fábio jogando com 44 anos em altíssimo nível e o próprio Nenê no Juventude. você me trouxe, assim, vamos dizer assim, o trabalho que dá para ser um agente, né? Um agente de ponta, um agente respeitado. Mas e o ponto, Thiago, o que leva a categoria a ter essa má fama para você? O que é que faz especificamente nessa quesito, assim, de onde vem essa entre Beleza. aspas, má fama do empresário? O que acontece? Eu vejo hoje, eu até estava resolvendo um problema de um atleta que a gente está negociando, a falta de conhecimento do jogador dá brecha para o empresário crescer. Então, às vezes, o cara não tem entendimento do que ele tem direito, do que o contrato dele. Eu lidei agora essa semana com um jogador de time nosso aqui do estado de Goiás, que ganha um salário muito bom. O empresário estava ganhando 20% de comissão, pô, do salário dele. Ele recebeu do clube e recebeu do atleta. E o atleta não sabia que ele tinha recebido, estava pagando todo mês ali para ele e o clube também pagando. Então, assim, aí você vai pegar um cara desse que tá ali recebendo de forma, né, não clara, né, do jogador, e aí, pô, esse cara é bandido, tá roubando o jogador. Aí os bons pagam pelos ruins, né? Então, a sedução do futebol, quando você fala em números, eu vou citar o exemplo do meu caso com o Nathan Silva. O Nathan me deu a oportunidade de fazer a renovação dele de contrato no Atlético Mineiro. Quando ele saiu do Atlético Goianiense aquela vez e foi para o Atlético Mineiro de volta, né? O Rodrigo Caetano, hoje coordenador da CBF, procurou o Natal, quem quer ser seu empresário para poder fazer a renovação? Ele falou, não, é o Thiago Sampaio, lá de Goiânia, é um amigo meu. Ele falou, mas ele é empresário mesmo? Ele meio que duvidou, né? Porque eu na ocasião não era tão conhecido. E fui para lá, peguei o avião, sentei com o Caetano. Ele falou, eu tenho essa renovação aqui. Assim, falei, não, cara, esse salário que você está propondo para o atleta é menos do que o seu reserva ganha. Não vou aceitar e tá tudo certo. Peguei minhas coisas, fui embora. Aí passou uns 2 meses, foi justamente na época do centenário do Atlético Mineiro. Ele me ligou, Thiago, preciso que você venha aqui para fazer a renovação do Natan. Nós temos uma nova proposta. Você me manda o que vocês pensam, que eu vou sentar aqui e vou discutir com a diretoria. Aí fiquei na minha, mandei a proposta e tal. Aí quando ele voltou, falou assim, pô, mas você tá pedindo um valor muito alto? Eu falei assim, não, coitado, isso eu acho que é o valor de mercado. Eu estudei para ver aqui que tinha ali em torno, né, daquela questão, visando sempre o Natan. E aí ele, habilidosíssimo em negociação, né, um cara que hoje para mim é o melhor executivo do futebol brasileiro. Ele finalizou, a gente chegou no número final, aí ele perguntou para mim, Thiago, você não vai falar da comissão? Eu falei assim, não, o que você pagar para mim, tá feito. Porque era meu primeiro negócio grande. Eu não ia colocar a minha vontade, o meu anseio financeiro na frente do Natan.
Ele falou, cara, eu nunca vi isso. Eu falei, não, cara, você acha que é justo? Ele foi, colocou o número na mesa e falei assim, tá fechado. E da mesma forma, eu levei ele pro Pumas do México. Em nenhum momento eu coloquei a minha questão na frente, eu coloquei sempre os interesses dele. O clube me pagou, obviamente, foi um valor que mudou a minha vida num negócio, mas eu não. E aquilo, pra você ver, Juliette, vai fazer 2 anos e meio que o Natan tá lá no México. A gente termina de receber as nossas remunerações agora ano que vem. Passa muito rápido. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma ordem, você gasta aquele dinheiro tudo, porque você vê assim, valores milionários, e você fala assim, putz, cara, eu ganhei um dinheiro que eu não ia ganhar em segmento nenhum. E aí, daqui 3 anos, já acabou. Porque os caras vão lá, a primeira coisa que a gente vê, o cara vai comprar roupa de grife para poder andar igual o jogador, vai comprar o tênis caro, aí quer ficar no mesmo hotel, quer andar na mesma classe de voo do jogador. Aí, porra, o cara tem um carro de 500 mil, já compra o carro de 500 mil? Não, cara, eu fui por etapas. Eu falei, cara, eu vou estruturar a minha operação. Eu estruturei a minha empresa, eu estruturei o meu negócio. Para que daqui 5 anos, 10 anos, eu não preciso mais disso aqui. Aí os jogadores que vão entrar aqui, vão rentabilizar, vai ser pela estrutura que a empresa já vai estar oferecendo, não vai ser porque o Thiago, a empresa tem que ter a cara dela, né? O Thiago é só um sócio ali que está ali contribuindo, daqui a pouco, quem sabe, minhas filhas vão estar dando sucessão ou não, se a empresa vai ser vendida, mas passa por esse processo de construção, como tudo passa na vida, né? A gente passa pela faculdade, passa pelo primeiro emprego, passa pela conquista, e o futebol muda muito, muito rápido. Isso aí, então, os caras se perdem no caminho. A gente vê muita gente se perdendo no caminho, Juliano. Porque vê aquela comissão, nossa, eu peguei R$ 1 milhão, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí daqui 3 anos tá quebrado. É o que mais tem, cara. É o que mais tem. Então, é esse cuidado que a gente tem de não vislumbrar, de não empolgar com aquele primeiro passo que você dá, porque é do mesmo jeito que a gente vê treinadores, né, cara? A gente vê treinadores que, putz, bate lá em cima e depois tá na Série D. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho de carreira muito escalonado, muito pé no chão, para ter longevidade no futebol, para poder ficar 20, 30 anos aí, sendo exemplo, sendo referência no futebol, né? Tiago, vamos falar assim da praxe do mercado, né, para o torcedor entender. Hoje o agente, normalmente, ele recebe nesta renovação, ele continua recebendo, né, vamos dizer assim, durante o período daquele contrato, ele recebe do clube, assim, o que é o praxe do negócio? Ele recebe do clube, ele recebe do jogador, normalmente em que percentual que costuma ser assim o básico desse tipo de Gelias, negócio, tem de uma discussão funcionamento? muito grande hoje, tem uma discussão muito ampla, porque nós estamos enfrentando dois cenários em relação ao agente, ao intermediário. A FIFA, há 2 anos atrás, estipulou o retorno dos agentes FIFA, né? Quem já era agente, a carteirinha voltou a valer, e quem não era tinha que fazer a prova, a avaliação para poder trabalhar no mercado nacional e internacional. E ela definiu que o máximo de comissionamento que um agente poderia receber era 5% sobre o contrato. E a CBF já trabalha diferente. A CBF ela não limita esse percentual, né? Mas a prática que se estabelece aqui são de 10% sobre o contrato do atleta. E a gente vê muitos empresários, muitos agentes que pegam 10% do jogador e pegam mais um percentual do clube, que é o caso que eu falei há pouco. Eu, particularmente, o que eu faço? Eu tento extrair ao máximo do clube sobre a operação, porque ele tem que me remunerar pelo que eu trabalhei. O jogador joga, eu trabalho como intermediário, eu tenho que ser remunerado pelo aquilo. Então a gente tenta sempre fazer aquele acordo com que o clube nos pague diretamente. É claro que tem alguns clubes que não têm uma dificuldade enorme de pagar, aí você embute essa remuneração dentro dos vencimentos do jogador, e o jogador te repassa. Mas eu tento ao máximo não ter esse vínculo de, pô, jogador, me passa todo mês aquele percentual. Não é assim. Eu particularmente não gosto. Mas tem esse hábito de mercado. Então, hoje se pratica quase que na maioria, os clubes sérios do Brasil hoje pagam 7% de comissionamento, pagam mensalmente, o quanto o jogador está vinculado com o clube, eles vão lá e a gente emite a nota e paga essa remuneração. Já lá fora, você recebe, pela regimento da FIFA, já se pratica bastante a média de 5% sobre o contrato. Aí, às vezes, eles pagam à vista, às vezes pagam sobre o mês, depende de cada clube, né? Aí, às vezes, você ganha sobre a operação de venda, por exemplo, eu venho aqui, eu compro o Tadeu do Goiás, não sou empresário dele, Tadeu, vim aqui, trouxe o negócio, o clube me remunera pela operação. A operação custou 2 milhões de salário e 10 milhões de transferência.
eles me pagam um percentual sobre a operação no todo. Então, tem uma variação muito grande de como remunerar o intermediário nas operações de transferência, de empréstimo, de venda de jogadores. Mas deu uma noção boa para a gente. Você me falava, eu assim vou falar de episódios sem citar personagens, né? Mas de episódios que já chegaram a mim, que eu acho que talvez sejam os episódios que ajudam, às vezes até a gente mesmo a formar essa má impressão. Por exemplo, eu vi certa vez um garoto que o agente fez um acordo com a família, aquelas famílias carentes, com dificuldade de entender, que era o seguinte: o que ele investisse no atleta, ele teria de volta, com o atleta dando certo ou não, né? Dando certo ou não. Então, por exemplo, eu investi 50 mil no menino, a família me deve 50 mil, né? Se ele não der certo, a família está enrolada, né? Porque você já pega uma família carente e embute nela uma dívida de 50 mil reais, ela fica numa situação extremamente difícil. Achei uma atitude, lógico que contratada, tudo aquilo, mas para mim, imoral, sabe, Tiago? Estou dando a minha opinião aqui. Acho imoral. Beleza, eu vou, eu Sim. vou, vou, vou pegar um gancho disso que você falou. Dois atletas, dois casos que eu tive. Um atleta de ponta, está no Japão, inclusive, e está fazendo uma bela carreira lá. E na ocasião, ele queria que eu assumisse. Ele falou: Thiago, vem trabalhar comigo. Foi até o professor Hélio dos Anjos que me indicou esse atleta na época. Falou: vem trabalhar comigo, pô, você é um cara sério, me ajuda. Eu falei: cara, tô fudido. Desculpa ter o palavrão. Tô aqui preso dentro da empresa porque eu devo 700 mil reais para eles. Eu falei: como? Não, porque eles compraram um percentual do meu passe, pá. Aí ele foi me mandar o documento, aliás, ele tinha um contrato mútuo de empréstimo financeiro. Ele devia realmente, não tinha o que fazer, ele tinha uma dívida que poderia ser executada. E assim, o que eu falo para os pais? Porque a cultura que adquiriu, tem um outro garoto que eu ia citar agora, quando eu fui assinar com ele, ele falou: putz, mas eu estou devendo 14 mil reais para o ex-empresário. Falei: mas por que você está devendo? Não, porque ele pagou passagem aérea, ele pagou até a oficina do carro do pai do menino que tinha estragado, porque precisava fazer a locomoção dia a dia de clube, né? Aí eu falei: cara, vamos lá. Qualquer empresa, qualquer negócio que você vai fazer, você tem que investir. Não existe negócio sem investimento. Não tem milagre, né? Então, para você ter um atleta, se você quer apostar naquele atleta, eu trabalho da seguinte maneira: eu invisto, mas não cobro, porque eu vou ser remunerado lá na frente. Se der errado, é o preço do empresário. É o preço do É o empresário. risco, né? É um risco, né, Genésio? Aí como é que você vai pegar? É, eu tenho uma família que eu ajudo, que é um atleta lá do Red Bull, Bragantino, uma joia desde os 13 anos. Eu peguei esse menino no Gama, levei ele para São Paulo, ele foi jogar na Inter de Limeira, com 12 anos. O pai não tinha emprego, arrumei emprego para ele lá. E a gente foi trabalhando junto, caminhando. Eu não contabilizo o que eu gastei com ele, porque se eu for contabilizar, a operação está toda no vermelho, até hoje. E aí, a gente dá ajuda de custo, a gente levou ele, saiu da Inter de Limeira, foi para o Red Bull Bragantino, e agora ele está sendo comprado pelo Bahia. O Bahia está comprando ele com 16 anos de idade. Então aí você imagina, tudo que a gente investiu nesse primeiro negócio eu não vou tirar. E eu não tenho, Gilete, de verdade, eu não tenho um documento com a família que comprove esse investimento que eu tive. Eu tenho um contrato de representação que, ao ele receber a partir de 10 mil reais, o clube que for vir a negociar, ele vai remunerar com percentual sobre esse vencimento mensal dele. Mas o clube que vai me pagar, não é ele. E aí, o que é a ideia? Não é trabalhar 3 anos igual o contrato rege, é trabalhar a carreira dele por 10, por 15 anos. Que aí sim essa operação vai ser saudável. É aquele negócio, né? Você investiu na soja, você vai lá, planta, você colhe, você exporta e vai girando, e vai girando. Uma hora essa soja vai te dar dinheiro. É assim que eu trabalho, mas É, até infelizmente. porque é igual, né? Quando você vai lá, arrenda uma terra, o seu primeiro ano costuma ser ruim, né? Você pega uma terra, você Exatamente. tem que calcarear Você tem ela, que. adubar ela, né? Por isso que ninguém faz contrato de Tem terra o para risco, soja curto, né? Ninguém vai fazer tem um o ano, né? risco, né, da estiagem, tem o risco que você pode Isso. perder a produção na hora que você vai ali fazer a colheita. Então, assim,
É isso que eu falo. Então, eu tento, particularmente, fazer um trabalho diferente. E a gente vê também no mercado hoje muita gente boa, tá, Gilles? Eu tenho muito amigo empresário bom. Esse dia eu estava disputando um garoto do Goiás, que é uma joia também, perdi para um amigo, assim, a gestão de carreira. E eu falei para o pai do garoto, falei, cara, você fechou com um dos melhores caras do mercado, porque é uma pessoa boa, uma pessoa séria. Então, eu trato a concorrência com naturalidade. Eu trato a concorrência com respeito, não vai ter espaço para todo mundo, só que a gente tem que tirar isso, porque o que, que veio a cultura hoje do agente, e você sabe bem aí que a gente vê também as organizações criminosas entrando em todos os segmentos do Brasil, né? Entra no segmento de combustível, entra na advocacia, entra em transportes públicos, né? A gente vê aí transporte urbano aí com o PCC envolvido, e o futebol hoje tá assim também, cara. O futebol tem gente suja limpando dinheiro no futebol. Então, chega, vou citar um exemplo de um garoto aqui de base, a empresa deu R$ 200 mil para um menino de 15 anos, Angelesa. A conta não fecha, cara. Para ter um resultado de R$ 200 mil a curto prazo, não tem como, num contrato de 3 anos. Você imagina, dei 200 mil com 15. Ele vai fazer 18, como é que eu vou tirar 200 mil em 3 anos? Ele nem entrou no profissional ainda, cara. Aí o que, que eles fazem? Amarra a família. Aí vira aqui lá, esses 200 vira dívida. O caso do Hendrick, perdão, do Estevão, é muito interessante que eu falo para todos os pais. Que visa, assim, às vezes visa um dinheirão na frente e depois vira uma loucura lá. Pra você ter ideia, o Hendrick, o Estevão, era do Cruzeiro com 12 anos. Aí teve aquele imbróglio, você lembra da polêmica Sim, que deu, que ele sim. saiu do Cruzeiro? O pai, humilde, chegou para o empresário e falou, cara, eu quero um recurso para poder comprar minha casa. O empresário falou, bom, beleza. Eu tô levando ele pro Palmeiras, 70% do Palmeiras, 30% em nome do atleta, porque o agente não pode ter percentual sobre a carreira do jogador junto ao clube. A FIFA proibiu isso. O último episódio que teve foi daquele Sonda que era dono do Neymar, do Ganso, que também Aham. virou um embrólio jurídico depois, né? Que ainda a lei permitia. Aí ele foi lá e puf, deu dinheiro, a família se realizou naquele momento, comprou a casa e tal. E ele, o que, que ele fez? Ele assumiu 20% da carreira na venda futura. Palmeiras vendeu o garoto, eles pegaram quase 60, acho que 65 milhões de euros a venda do Estevão por Chelsea. Dessa venda, 20 milhões de euros ficou, teoricamente, para o jogador. E o pai tinha a obrigação de passar ali, dos 30% que ele tinha, 20% para o empresário. Numa venda, o empresário ganhou mais de 60 milhões de reais. E ele não deu R$ 1 milhão na época. Então, assim, olha o tamanho da proporção. Nós estamos falando de um atleta de ponta, óbvio, é um fenômeno, que eu acho que é o próximo que vem suceder o Neymar como grande joia do futebol brasileiro. Mas, assim, você vê, um virou 60. Então, assim, é um negócio louco. Claro que naquele momento socorreu tudo, mas tem que ter cautela, porque se a gente já vê que o jogador tem potencial, ele pode mudar a vida dele ali em pouco tempo, cara. Porque você vê um Endrick com 16 anos, foi com 17 anos vendido pro Real Madrid, o Vinícius Júnior com 17 anos, o Rodrigo vendido. Os caras mudam de vida na adolescência. Então, É. assim, a família tem que entender. Se ela acreditar no empresário que tem, eu trabalho assim, se acreditar que tem uma condição de chegar, de se preparar, de se formar como atleta profissional, ele vai ser rentável lá na frente, cara. A gente tem que dar condição básica. Se eles não têm né, uma casa, não têm um carro, e o menino tem potencial, o que, que a gente tem que trabalhar em conjunto? Cara, vamos viver com o básico. Vamos viver com o que você precisa, assim, para não passar fome, obviamente, para poder ter um bom sono, mas vamos trabalhar que as coisas sejam na conquista. Não é simplesmente o empresário pagar na frente, às vezes ganhar mais que o menino ganha na carreira toda. Né? A gente vê muitos casos desses aí, o Denilson lá atrás foi lesado pelo próprio empresário, inúmeros casos de jogadores que o empresário ganhava mais dinheiro que o próprio jogador, e não pode ser assim. É igual a venda do apartamento, o corretor de imóvel não pode ganhar mais que o dono do imóvel, Do cara. que o dono, exatamente. Né? Você alertou para uma situação aí, né, que é bastante preocupante. Assim como quando você cita, né, que hoje, e é verdade, né, isso está em todas as investigações, até teve aquela operação, né, do carbono, que
as facções chegaram na Faria Lima, né? Eles até usam muito esse termo. Hoje você poderia, assim, assegurar, você que conhece bem esse mercado, de que hoje esse dinheiro faccionado, que esse dinheiro do crime organizado brasileiro, é claro que não é em todas as operações, mas hoje é uma realidade que ele está no futebol. Juliés, a gente afirmar, né, que existe isso de fato, vai muito na suposição, né, porque a gente não tem comprovação real. Mas, assim, certas atitudes, sim, são surpreendentes, que às vezes empresas que são criadas da noite para o dia, por pessoas que você nunca viu no mercado, vem de forma agressiva, compra procurações, daqui a pouco já está em. Porque o dinheiro chama dinheiro, né? Daqui a pouco já está em grandes centros fazendo negócio, jatinhos particulares, roupas de grife, mudança de vida, assim, que são, você fala assim, cara, eu tô trabalhando 10 anos aqui, o negócio não tá girando, tem jogador bom. Então, assim, dá a entender isso, né? Dá a entender que tem alguma coisa estranha, né? Não é normal essa etapa, assim, pular de repente. Eu perdi jogador agora que foi uma empresa que ofereceu R$ 500 mil. Eu falei, quer seguir a vida? Vai. O menino ganhava R$ 3 mil de ajuda de custo do clube, o empresário lá foi lá e deu R$ 500 para a família. E aí, como é que você vai... Tem alguma coisa? Tem, né? Então, essa troca de dou 500 aqui, lá na frente vira 2, vira 3, um negócio que acaba que tornou-se um modus operandi do mercado que não só no futebol, né? A gente, igual eu falei, né? Coleta de lixo, transporte urbano, postos de combustíveis, perdão, que se tornam assim, coisas duvidosas, né? Mas a gente não pode afirmar com precisão, porque tem que tomar muito Você, cuidado para não envolver nomes, né? E não polemizar, porque hoje tudo que você fala na internet daqui a pouco vira bomba, vira informação, né? exatamente. Outra situação, Thiago, que eu me lembro assim de ver os clubes reclamando, é que, claro que eles não vão generalizar os empresários, mas assim, ó, que o empresário, acho que o Thiago está acertando a câmera dele ali, É porque, talvez. acho que, peraí, Pode o ter sido celular uma soltou. ligação, né? As ligações que costumam. Peraí, deixa eu só É, tirar aqui, porque tranquilo. tocou aqui o O telefone, né? Exatamente. só Acontece dizer, muito isso quando toca o telefone. Nós estamos entrevistando o Thiago Sampaio, empresário de futebol. Esse bate-papo muito bom para vocês aqui no Futebol 62. A gente sempre tentando trazer para vocês aqui o melhorou melhor agora? conteúdo. Tá? Tá Desculpe, tá? ótimo. Porque tinha entrado a ligação, não tinha colocado no não Não, perturbe. tranquilo. Aí, Tiago, eu me lembro muito, especialmente de gestores da base e pessoas mais ligadas à base, de reclamar muito da atitude de alguns empresários. Vamos supor, o menino está bem no Vila, só para a gente usar um exemplo aqui. Aí o empresário está todo dia tentando tirar ele de lá, sabe? Todo dia. Vou te levar para o Atlético Paranaense, vou te levar para o Cruzeiro, vou te levar para o Santos, vou te levar para o Fluminense, assim, vamos dizer assim, ele não deixa o menino prosperar, nem imaginar em permanecer ali no clube. Essa é uma prática comum de mercado, e como é que você Demais. vê essa prática? Demais porque o que acontece, Elias? Hoje, os clubes estão se blindando mais, né? O Atlético agora conseguiu certificação CBF, o Vila e Goiás já tem. Antigamente, os clubes ficavam reféns, das decisões das famílias, porque até a assinatura do contrato profissional não tinha segurança nenhuma, né? Então, você lembra, o Arthur saiu do Goiás aqui com 12 anos, foi pro Grêmio, o Goiás não teve nada, né? O Diogo Barbosa mesmo, na época, saiu do Vila Nova. Não sei se você sabe que o Diogo foi formado no Vila. Sim, eu me lembro do Diogo menino no Goiás, aí depois ele Sim, sai do ele foi pro Goiás, Vila. vai jogar no Vila, No Vila e né? depois vai pro Ele Mundo. ele era no Goiás, ele era de uma categoria abaixo da dos meninos que vieram, o Tolói, o Douglas, né, aquela Isso, isso. turma, Ele e era ele era de uma nascido em categoria abaixo. 92. Isso. Isso. Então, são jogadores que saíram e ninguém. O Diogo já passou por quantos? Já teve 3, 4 vendas. E o Goiás não recebeu nada, o Vila não recebeu nada. Por quê? Naquela época não tinha uma lei que blindava esses clubes que são formadores hoje. Então, o que é de praxe hoje que está acontecendo bastante? Aí vem o Palmeiras, vem o Bahia, que são clubes muito potentes. Por exemplo, o Goiás hoje tem uma média de ajuda de custo dos meninos até os 16 anos de 500 a R$ 1.000 por mês. Aí vem o Palmeiras, o Bahia, o Red Bull, 7 mil, 5 mil. O menino, obviamente, fica seduzido, né?
Só que hoje tem uma política de grupo deles que respeita muito. Então, o que que eles fazem? Ó, quer ir para o Palmeiras? Vai. Mas os direitos econômicos vão ficar presos ao Goiás. Os direitos econômicos vão ficar presos ao Vila Nova. Aí vai ter, ó, vamos comprando 20%, 30%, porque na hora que ele chega lá no profissional, tem lá 60% do Palmeiras, 30% do Goiás, 10% do atleta. Então todo mundo tá ganhando na operação. E não fica lesado, né? Porque antigamente vinha aqui, pegava o jogador, puf, levava embora. Não sei se você lembra, eu era menino ainda na época, o Vamba era destaque no Vila Nova, o Fluminense veio aqui, buscou ele, o João Carneiro teve que ir lá no Rio buscar ele de volta, que não tinha o É o, contrato que prendia, né? é, Então tem essa ainda, principalmente, Gelias, igual a gente vê clubes aqui do interior do estado que sofrem muito com isso. Vai lá, joga a Copa Goiás, joga o Campeonato Goiano, o menino destaca, aí vem, putz, o Palmeiras viu ali, o Inter viu ali, vamos arrancar o menino. E o clube não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Aí tem esse respeito entre os clubes aí, que deixam um percentual, que tem uma relação saudável, mas boa parte desses atletas, no passado, saíam muito livremente sem que o clube fosse remunerado. E eu, da minha forma que eu trabalho, cara, eu cito um exemplo agora recente, é um atleta nosso que assinou o contrato profissional com o Goiás, aos 16 anos. Ele está sendo assediado por vários clubes do país. Nós vamos fazer um empréstimo para esse clube grande, e esse clube grande, se quiser, vai ter que pagar. Vai ter que pagar para o Goiás para ele poder tirar o atleta no futuro daqui. Ele vai sair gratuitamente? Vai. O exemplo do Raikkonen agora foi para o Internacional por empréstimo. E o Inter vai pagar, acho que 2,5 milhões. O Alejandro também foi para o Palmeiras, né? Teve o outro menino, o Larson, que também foi para o Palmeiras. Todos nesse mesmo formato. Empréstimo com opção de compra. Por quê? Não pode fazer aquela farra que era antigamente, que os meninos terminavam o contrato de formação aqui, o federativo, né? Que era antigo federado, né? E aham, depois o pai ia só lá na Federação Goiana, baixa aqui o registro dele que eu tô levando ele para outro clube. Hoje já não é mais assim. Mas ainda os clubes pequenos sofrem, né? A gente vê muito clube pequeno que batalha aí, muitos pais que bancam os meninos ali, aí chega o clube grande ali, vai lá e leva o garoto e só diz tchau, obrigado. é. E aí acaba que vai minando, né, essa possibilidade dos clubes menores terem jogadores. Isso dá um outro debate muito O interessante. Fernando mesmo, na época, Julieta, o seu Barros fez uma jogada ainda ali naquela época não perder nada, porque o Fernando hoje não permite mais, que o atleta até completar 20 anos, ele assina primeiro contrato profissional de 3 e depois ele pode assinar mais um de 5. E ele tem por obrigação a preferência assinar com o clube formador. Caso contrário, o clube tem que pagar a multa, mesmo que o contrato dele acabe, porque ele é formador ali nos 16 ou 19 anos, ele não pode sair de graça, porque antigamente o cara terminava o contrato de 19 anos e já ia embora. Então, no caso, na época, o seu Barros ainda segurou o Fernando, eles fizeram uma operação na época que o intermediário que fez a compra pagou 750 mil reais e vendeu ele para o Porto por 750 mil euros. Né? E Já ganhou o câmbio, né? O Vila ainda deu sorte que, como o Fernando ficou muito tempo na base, ele ganhou por muitos anos o direito de solidariedade, né? Nas vendas do Porto para o Manchester City, do City para o Galatasaray e do Galatasaray para o Sevilha. Até na última operação, quando ele foi vendido para o Sevilha, na época o Sival era o presidente, eu ajudei o Vila na época, porque os documentos estavam muito, muito difíceis na FIFA, e aí ele queria desbloquear o dinheiro, porque o Vila na época tinha muita dívida trabalhista também. Aí era aquela loucura, né? Mas é um dinheiro que é importante. Pra você ter ideia, Julias, o Fernando deu para o Vila, ao longo de 17 anos de Europa, quase 14 milhões de reais em vendas, É, com direito de realmente. solidariedade. Hoje, assim, hoje eu lamento muito ver os garotos nossos indo embora, sabe? Porque, assim, me tira a esperança de ver craques sendo revelados aqui, sabe? Me parece que vai sobrar para nós só o mediano, ou abaixo do mediano, né? É a sensação que nos dá. Mas isso é um tema para uma outra abordagem. Esse aí é Você longo, esse aí nós vamos ter que fazer outra entrevista, que tem muita coisa para falar disso é, aí, viu? Que a gente vive muito é, ali a base. É um tema que também os clubes têm um pouquinho de culpa também nessa cultura.
Com certeza, né? Nunca uma coisa é um lado só, né? Você citou o nome de um personagem que eu queria que você falasse sobre essa fala dele, que é o Hélio dos Anjos. Você citou dessa sua relação com ele, né? E o Hélio, recentemente, numa entrevista ainda lá no Náutico, se não me engano, após o acesso para a Série B, ele detonou os empresários, né, Tiago? Imagino que você tenha acompanhado essa entrevista. Ele subiu mesmo, detonou, com mais de 80% não prestava. Primeiro, o que levou o Hélio àquilo, né? Você que é amigo dele, talvez você saiba dizer pra gente. E outra, como é que você recebeu aquela entrevista dele sendo um ex-empresário dele? Cara, vou te falar um pouco sobre a minha relação com o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos foi um cara importantíssimo na minha carreira, que ele apostou em mim no momento que ele já estava consagrado no futebol, né? Ali, um cara na época estava com mais de 60 anos, e o Hélio às vezes é muito criticado pela mídia por falar a verdade. Ele é um cara que ele não mede palavras para dizer a verdade. E às vezes o futebol não encara isso com tanta positividade, né? Então, ele vive, eu digo que o Hélio, diferente de muitos treinadores, eu falo até isso muito pro Igor, ele vive muito o clube e isso incomoda. Então, por exemplo, ele se preocupa com a alimentação do jogador. Eu vou citar o exemplo do Náutico. Ele chegou lá, Juliano, ele preocupou com a cama que o jogador dormia. Ele foi lá, não, nós temos que procurar um fornecedor aqui para patrocinar as camas. O clube estava sem refeitório direito, geladeira que estava queimada, e ele briga pela condição de trabalho. Ele briga para que o atleta entre em campo só para jogar, para dormir tranquilo, para alimentar tranquilo, para viajar tranquilo. Ele briga pelo hotel, ele briga pelo voo mais curto. E ele se envolve no que tange a relação do jogador. O caso do Marco Antônio, que é um meia que veio para o Vila, né, que foi o motivo Sim. da situação, no movimento de. Eu entendi o que o Hélio quis dizer. Ele falou: o Marco tem direito de ir para qualquer clube, porque ele tinha o direito por lei, pré-contrato ele podia assinar. Mas ele perdeu o foco na cabeça do Hélio, né, do acesso. Ele ficou mais preocupado com a renovação, com a saída do Náutico, do que propriamente a disputa de campo. Muito porque o empresário ficava infernizando o jogador. Então, isso foi o que eu entendi, né? Não estou julgando aqui ninguém, pelo Aham. amor de Deus. Então, na cabeça do Hélio, o empresário estava tumultuando o cenário, onde que ele falou, cara, cuida da carreira, mas não atrapalha o lado esportivo. Porque outros atletas também eles saíram, atletas ali que subiram. Então, ele foi, assim, muito duro nas palavras, porque tirou o foco do resultado. Você imagina se o menino não sobe com o Náutico, e fica esse transtorno todo. Tanto é que ele nem foi para o CRB, né? Acho que muito porque o Hélio causou esse desconforto. Ele ficou, acho que, pesaroso de achar que ele tinha acertado com o clube durante a competição e ele mudou o foco e veio para o Vila Nova, que é um grande jogador. Acho que vai dar muito certo aqui no Vila. Mas, assim, às vezes os clubes, às vezes a imprensa, às vezes os próprios agentes não entendem o modelo que o Hélio trabalha, cara. E ele realmente ele entra no clube num todo. Eu falo assim, ó, se um clube hoje de futebol quiser reestruturar o seu departamento, as suas condições de trabalho, pode levar o Hélio dos Anjos de olho fechado. Porque ele é um cara que... E outra, o filho dele tem um conhecimento da gestão dos processos de forma, assim, muito profissional. Eu vou citar o exemplo do CRB. A gente fez a negociação do CRB, Juliette. Encerramos às 3 da manhã. 3 da manhã, eu fechando o negócio e tal. Aí eu falei assim: não, o presidente Marroquim, depois de amanhã a gente tá aí. Aí o Hélio dos Anjos: você tá louco, Thiago? Eu tô amanhã no aeroporto às 8 horas da manhã, eu quero dar o treino à tarde. Nós não temos tempo para poder descansar. Ele chegou lá no clube, viu que tinha um problema na fisiologia, qualidade do gramado, academia pro ciclo de treino, ela estava fora do contexto. Olha para você ver o que às vezes as pessoas não enxergam. A gente estava no jogo do Guarani e CRB lá em Campinas, e aí o Hélio viu que depois do jogo a carne sobrou. Aí ele falou assim: presidente,
faltou, tem alguma coisa errada. Aí falou, por quê? Não, a carne tá sobrando. Aí a nutricionista não tá na viagem. O clube não levava nutricionista na época. Ele falou, não, nutricionista tem que viajar, por quê? Se carne tá sobrando, tá faltando proteína de qualidade para os atletas. Para alimentar bem, para ter uma condição de refeição saudável. Então, assim, às vezes as pessoas falam, pô, o cara é exagerado. Mas às vezes uma boa alimentação faz diferença no campo. Uma boa fruta de reposição, ele olha tudo. E às vezes hoje o que o treinador jovem vê? Ele vê o quê? O resultado. Porque a gente vê a licença B, A e Pro. O cara preocupa, nossa, eu tenho que ter licença A, B e Pro. Passar para os estágios. E aí vai lá, assume o clube interinamente, vira treinador, às vezes tem condição esportiva, mas bate lá em cima e volta. Por quê? Aceita interferência de executiva. A gente vê vários desses, Geliese, vários. O cara às vezes bate lá em cima no topo e cai, cara. Por quê? Ele não se prepara para o crescimento. Ele aceita interferência do executivo, aceita que o jogador cresça sobre ele. Eu sempre digo, eu posso estar até enganado, tá? Mas eu falo assim, ó, a imagem do treinador tem que ser respeitada. Eu falo isso muito porque o Hélio dos Anjos para mim é uma referência de trabalho. Ele chega no clube, os jogadores falam, porra, o homem chegou. O treinador chegou. Às vezes não é o melhor treinador, mas ele tem uma postura de bom treinador. O Vanderlei Luxemburgo chega, os caras respeitam. E às vezes tem aquele treinador que é boa praça, que é amigo do jogador. Pode falar o que for do Renato Gaúcho. O Renato é o cara que o jogador chega lá, putz, o Renato chegou. Tem um respeito. Né? Então, assim, a imagem do treinador ela tem que ter uma posição eu acho que de liderança. Ficou uma confusão muito grande em torno de quem o treinador responde dentro da hierarquia do clube, né? Se ele responde ao executivo, você vai responder para o presidente. Aí você fala assim, hoje, qual executivo no Brasil está preparado para cobrar de um treinador, Geliese? Você falar assim, putz, esse cara tem uma bagagem enorme no futebol para cobrar de um treinador escalação, para cobrar substituição, para cobrar resultado. Porque esse treinador tem 20 anos de trabalho. Então, assim, é o que eu falo, é o processo de formação, né? Ela lembra muito aquela relação pedreiro-mestre de obra, né? Exato. São poucos mestres de obras que conseguem se impor perante o pedreiro, né? Quase sempre são garotos, jovens, saindo da faculdade, aí ele cai de engenheiro numa obra, aí seja do engenheiro para o mestre de obra ou do mestre de obra para os pedreiros, por exemplo, a gente sempre vê essa disputa, né? essa dificuldade, porque o natural seria o diretor cobrar do treinador, né? Assim, se a gente seguir a hierarquia do clube, a diretoria cobra do gestor de futebol, que cobra do treinador, que cobra da sua comissão técnica, que cobram dos atletas, né? Mas nem sempre funciona bonitinho assim, dessa forma que a gente eu acho que assim, eu acho que a função do executivo hoje é muito válida. Tem muitos profissionais competentes. Eu citei o Rodrigo Caetano para mim, que é um dos belíssimos profissionais, mas eu acho que falta mais preparação para esses profissionais. Pode ver que muitos executivos duram 6 meses, 4 meses em clubes. E aí você vai na Europa, tem diretores executivos que duram 10, 15 anos, 4 anos, 5 anos, porque esses caras passaram pelos processos. Eu acho que todo diretor executivo tinha que fazer a licença de treinador, aliás. Para entender, né? Para poder entender, para cobrar. Igual, ontem eu recebi um contato de um atleta que é muito potencial. Esse menino tem 20 anos de idade, uma promessa. E aí o diretor executivo me ligou. Thiago, nossa, eu gostei desse material do seu jogador, o treinador nosso também gostou. E aí eu falei, pô, vai dar certo a negociação, né? Aí passou no outro dia, ele falou assim, Thiagão, não deu certo. Eu falei, por quê? Não, um analista de desempenho vetou a contratação. Aí eu penso comigo, não desmerecendo a função. Com qual argumento o analista de desempenho tem condição de vetar uma contratação de atleta? Ele jogou bola? Porque ele só vê estatística. Ele vê hoje os meninos, você vai pegar a relação de contratação, eles olham assim, quantos quilômetros o jogador correu, quantos minutos ele teve em campo, se ele rodou em alta intensidade, número de sprints, que é o termo que agora usam, né? E às vezes você não entende a característica do jogador. Você vai esperar de um Paulo Henrique Ganso o cara correr 12 quilômetros no jogo, Juliano? Mas aí tem um ponto, sabe, Thiago, nisso que você coloca. Para mim, nem é propriamente o analista. É que quem
está acima do analista, às vezes não consegue debater com ele, entendeu? Exatamente. Não tem É condição, né, igual, cara? eu estava outro dia entrevistando o Rafael Lacerda, aí ele falando sobre essa relação dele com o Adson e tudo, e ele falou assim, cara, o Adson tem uma diferença em relação aos outros. O Adson vem e debate futebol com você. Já tem dirigente que vem conversar com você que ele não tem como falar de futebol, porque ele simplesmente não domina o assunto. Sabe? Então, ele é um gestor, ele é um administrador, mas ele não domina o assunto. Então, às vezes, quando o analista barra o jogador, você não tem de cá um cara, um técnico, que fala, não, mas é assim, 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 assado. Ou um diretor de futebol, é assim, assim, assado. Ele acaba optando por aquilo, né? É É, igual, por exemplo, quem mexe com TI. O cara, ó, você tem que trocar esse computador. A maioria das pessoas não vai conseguir nem questionar ele, mas por que que eu tenho que trocar o computador? Por que que eu tenho que montar uma rede dessa forma e não daquela? Porque a pessoa não consegue conversar com ele naquela linguagem, né? é. Aí ela acaba, manda o computador embora e põe Eu o cito outro meu para. exemplo, sabe, Geliese? Quando eu te falei lá atrás que eu comecei a trabalhar na Rogon, que era como captador, eu tinha na minha cabeça, cara, eu vou virar empresário rápido, eu conheço os jogadores, tudo. Ó, pra você ver, Gil teve na minha mão, Rafael Tolói, os jogadores na época dos anos 2010 que aqui eram de ponta, todos passaram, eu tinha amizade mesmo com os caras, andava com eles, saía com eles, e eu falava, cara, vou fazer dinheiro rápido. Deixei às vezes o estudo de lado, eu falei, velho, eu não tô preparado, eu não tenho condição de sentar com um dirigente, de ser preparado para falar, de ter uma segunda língua para receber um possível observador de outro clube. Então, assim, eu falei, cara, esquece que. Tanto é que eu me frustrei com o futebol, porque eu achei que naquela época tudo que eu conquistava eu colocava na frente ali e não dava certo. Mas por quê? Eu não estava preparado naquele momento para ser um profissional de futebol. Então, eu fui me capacitar, estudei, fui para a faculdade, fui para o mercado de trabalho na área comercial, sempre ali com o radinho ouvindo os amigos das rádios do estado de Goiás, né, mesmo fora do estado, sempre vendo jogos, né? Na época, sempre comprando um pacotezinho de pay-per-view para poder estar estudando jogador. E isso, cara, que fomentou a minha formação, né? Eu fiquei 13 anos na área comercial, como executivo de grandes indústrias do Brasil, mas sempre levando meu sonho junto comigo, mas assim, tirando aquele proveito de sentar com o diretor de empresa, você tá com um órgão público, de saber que eu tinha condições de falar. Eu me recordo bem, o Fernandão, Geliasa, então, vamos fazer uma. Não sei como é que tá nosso tempo aqui. Não, tá tranquilo. Fernandão, as coincidências da vida, um irmão que eu tinha, tornou-se sócio da empresa na qual eu era executivo, que foi a empresa que ele, quando ele faleceu, o helicóptero era da Planalto, né? E esse cara, para mim, num curto espaço de tempo, em pouco mais de um ano, ele foi a pessoa que mais contribuiu na minha formação profissional. Eu falo isso com muita segurança. Eu vi aquilo, cara. Eu cheguei, o Fernandão me liga, Thiago, você é executivo dessa empresa, o que você me diz? Falei, cara, é uma empresa super redonda, nossos resultados são bons e tal, e tal, e tal, e tal. E ele falou assim, por quê, Fernandão? Eu falei, não, eu vou comprar uma parte da empresa. Eu falei, cara, você acabou de ser treinador do Internacional, você está comentando, você está com proposta de ser comentarista de televisão, o que você quer mexer com ser dono de empresa? Ele falou, não, eu vou entrar no negócio. Porque ele tinha ficado chateado com a saída dele do Internacional na época como treinador. E eu lembro bem que o Túlio Lustosa, na época, falou: vem aqui pro Figueirense para ser treinador. Ele jogava no Figueirense lá. O Zé Carlos, que hoje está na Aparecidense, queria indicar ele no craque de Catalão. Ele falou: não, não, futebol agora eu não estou pronto e tal. E ele entrou de cabeça. E ele foi um cara, Gelese, que nunca teve na área comercial, nunca teve na área industrial. Mas ele chegava com uma postura, cara, nas reuniões, também por ser um jogador famoso, né? Cara, ele chegava, ele chamava a responsabilidade, líder. E aí eu entrei numa reunião nas maiores vendas que na época a gente estava fazendo. Eu era o executivo responsável. Entrei mascando um chiclete. Cara, e saí da reunião, felizão, o negócio tinha dado certo. Aí entrou no carro e ele com a cara fechada para mim. Aí ele falou assim: parabéns pela venda, mas você pecou na largada. Falei, por quê, cara? Você tá ficando doido? Falei, não, você não pode entrar numa reunião mastigando chiclete. Numa reunião com os maiores diretores do segmento que a gente atua, de mastigando chiclete. Você não pode sentar.
E aí o termo que ele usou, na hora que eu sentei na cadeira, eu espreguicei para trás. Ele falou assim, cara, você não pode fazer isso. E eu guardei aquilo pro resto da minha vida. Falei, cara, para, Fernando, de pegar no meu pé. Ele falou assim, agradeça enquanto eu pego no seu pé. No dia que eu parar de pegar, você preocupa. E ele usou esse termo para mim, que ele falou pro Alexandre Pato. Porque quando o Alexandre Pato, não sei se você sabe, ele ficou escondido no Inter um bom tempo, porque ele não tinha assinado o contrato dele para jogar no profissional. E o Pato largou nos treinos. Aí o Fernandão falou assim, cara, treina, treina, treina. Ele falou, pô, Fernandão, você é chato demais. Aí ele falou assim, você preocupa enquanto eu tô brigando com você. No dia que eu não brigar, aí você fica... Você pode ligar a sua alerta, que aí você vai ter saber o porquê que eu não tô pegando o seu pé. Então, assim, você vê pequenas coisas que a gente aprende, que você tem que evoluir como profissional, detalhes pequenos de conversa, de postura, né, de sentar ali com aquela pessoa no momento certo, igual o Michel agora veio pro Goiás, é um amigo pessoal antes de eu ser agente, quando jogou no Vila, ele me ligou, Thiago, e aí, o que você acha desse momento no Goiás? Então, assim, mostra que hoje a gente tem um pouco de respeito e prestígio para poder dar referência, para poder ser referência e poder ser usado como instrumento de algum negócio, de alguma relação comercial que venha a acontecer. Com certeza. Tiago, eu quero agradecer por compartilhar com a gente aqui os seus conhecimentos, por compartilhar conosco as suas histórias, as suas vivências, a sua opinião, né? Eu sempre gosto de ressaltar aqui no canal, que é uma coisa que eu, assim como você falou, às vezes tem situações que a gente opta por dedicar, né? Hoje eu optei por dedicar aqui ao canal, justamente por eu mesmo construir a linha editorial dele, mas uma das coisas que eu gosto muito aqui é poder bater papo como esse, sabe? Que para mim hoje eles só são possíveis na internet. Não tem como você ter uma entrevista dessa numa rádio, não tem como você ter uma entrevista dessa numa TV, mas tem como você ter uma entrevista como essa num espaço virtual, como é aqui o YouTube. E eu fiquei muito feliz por você nos atender e fiquei bastante. Não tinha conversado contigo ainda, né? Mas a gente bateu mais de hora aqui de papo, muito legal. É Aprendi bom. muito contigo. Eu sempre tento aprender muito com todos os entrevistados que passam por aqui. E foi uma honra te receber aqui no Futebol 62. Eu que te agradeço, Geleza, e parabéns por, né, levar esse projeto em frente, né? A gente sabe que hoje a comunicação é algo muito difícil, né? Eu vejo grandes amigos aqui do rádio goiano na luta, né, por manter o rádio de pé, por manter o YouTube de pé, com engajamento, né, com informação. E eu vejo também que vocês hoje estão muito preparados para assumir o microfone, para falar de futebol, né? A gente vê colegas aí de profissão aqui em Goiás que já estão se tornando aí referências, né? O próprio Vinícius Moura, que é um profissional que saiu daqui de Goiânia e hoje é um narrador de respeito na ESPN, né? E eu fico feliz que vocês não desistem disso, porque eu nasci do rádio. Minha paixão do futebol foi porque eu lembro quando criança, meu pai pegava o radinho dele, colocava em cima da geladeira na hora do almoço e eu ouvia a hora do Cajuru, né? Uhum. Eu lembro eu tenho 37 anos, mas eu lembro com muito prazer de Edson Rodrigues, né? Eu lembro que eu brincava de falar camisa número 10 que ele falava Imitava ele, né? imitar ele, né? Cunha Filho, né? Que era aqueles narradores, né, que marcaram a Sim, nossa infância, a sem nossa dúvida. geração. Evandro Gomes, que é um grande comentarista que ainda está, né? Dr. Ledos Gonçalves. Então, assim, eu tenho 37 anos, não sou tão velho, mas são pessoas que eu lembro ali que eu via com meu pai, o Leleco, que era um profissional da Rádio K, antiga, né? Então, assim, o que eu falo para os amigos da rádio, vocês têm que deixar legado, né? E às vezes as pessoas perguntam muito comercial, mas assim, a sua história tem essência, né? Você está marcando a sua história ali, que vai ficar registrada no YouTube por muitos anos. Essa entrevista de hoje, de outras pessoas. Então, parabenizo você pelo trabalho, continue, e o que a gente puder contribuir e servir como profissional do futebol, a gente está aqui sempre de portas abertas da nossa empresa para poder também sempre estar fomentando e crescendo junto. Eu acho que tudo tem que ser em forma de união, em forma de amizade e parceria. Exatamente. A gente vai construindo novas amizades todos os dias. Assim como é a minha amizade por você, torcedor, que acompanha aqui o Futebol 62, o canal sempre crescendo a cada mês, a cada semana, né? Não temos aquela grande marca por trás, a grande marca nacional, mas isso não impede do canal crescer todos os dias, cada dia maior.
e eu sou muito grato a você, torcedor, que ajuda nisso. Fiquem todos muito bem, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, e até a nossa próxima oportunidade.